Livro do Evangelista Marcos. Evangelista Marcos, no seu capítulo de número 5, versículo de número 1, que vai ter por epígrafe a cura de um endemoniado. Enquanto você procura e acha, eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus por mais uma oportunidade a qual Ele nos concede estar aqui em sua casa para o adorar, engrandecer e dizer que só o Senhor é bom e a eterna é sua glória. Também louvar a Deus pela vida do presbítero Cícero, som de Deus, a qual nos fez o convite. Louvar a Deus pela vida da sua esposa, missionária Jamile, que Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida do pastor Felipe, homem de Deus, que Deus abençoe grandemente. Louvar a Deus pela vida do meu pai, o presbítero César, Júlio, meu irmão, minha irmã Sara, minha mãe, a missionária Erlide, não pôde estar aqui, mas deixa a paz para cada um dos irmãos, amém? Louvar a Deus pela vida de toda a igreja que veio adorar e agradecer ao nome do Senhor, amém? Meus irmãos, livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1, quem achou diz amém. Amém. Pode estar sentada no glória ao nome do grandão da galera. Glória. Meus irmãos, rapidamente aqui porque a hora já vai. Aqui nessa passagem ela vai falar acerca da cura de um endemoniado. Se você for voltar um pouquinho mais atrás, continue com a sua Bíblia aberta. Se você for voltar um pouquinho atrás no capítulo 4, versículo de número 35, a Bíblia vai dizer que o meu e o teu Jesus, junto com os seus discípulos, estava indo sobre o mar, com o barco junto com os discípulos. E diz o texto que todos estavam ali no barco indo em direção ao outro lado. Eles estavam indo para a terra de Gadara, porque lá Jesus tinha uma importante missão. E diz o texto que naquela viagem, dentro daquele barco, Jesus ele se deita na polpa do barco e vai dormir. E diz o texto que uma forte tempestade começa a se levantar. E essa forte tempestade, pastor Felipe, ela é tão grande que ela faz com que as águas se agitem. E quando as águas começam a se agitar, o barco ele começa a balançar para lá e para cá, para lá e para cá. E diz o texto que os discípulos estavam com medo do que poderia lhes acontecer, pois eles temiam que poderiam perecer por causa daquela tempestade. Só que diz o texto que quem estava no barco era um grande que os discípulos acordaram Jesus e disseram assim: mestre, não te importa que morramos? Às vezes, pastor Felipe, acontece isso comigo e com você. Às vezes a gente está numa prova tão grande, às vezes a luta é tão grande, que a gente vai para o joelho e começa a dizer: Senhor, o Senhor sabe da prova que eu estou passando. Senhor, o Senhor sabe da luta que eu estou passando. Senhor, o Senhor não se importa que eu morra aqui, Senhor. É desse jeito. Às vezes a gente ora assim para o Senhor. Meu Deus. Aí diz o texto que Jesus acorda. E quando Jesus acorda, Jesus se levanta, olha para os discípulos e pergunta: homens de pequena fé, por que ainda duvidam? Jesus hoje está perguntando para alguém aqui: por que você duvida? Por que você duvida? Tem gente, pastor Felipe, que só faz clamar, mas duvida que não pode fazer. Tem gente que clama demais, mas duvida que o meu e o teu Jesus ele pode fazer. Aí Jesus disse assim: rapaz, vocês não estão crendo não, é? Que quem está nesse barco com vocês sou eu. Aí Jesus se levanta assim, fica de pé, olha para a tempestade e diz assim: acalma-te, tempestade, e o mar fica quieto. E na mesma hora a tempestade se acalma e o mar fica quieto. Ou seja, quando o grandão da Galileia se levantar na minha e na tua vida, a tempestade ela vai cessar. A tempestade ela pode estar grande como for, mas quando o grandão da Galileia se levantar no seu trono, ele vai dizer assim: mar, te acalma, tempestade cessa, e ele vai dar vitória para esta igreja. Aí diz o texto que a glória do meio do teu Jesus é tão grande
Que homem é este que até o vento e o mar tem que lhe obedecer? Que homem é este que ele manda na natureza? Que homem é este que quando ele dá só uma palavra, até o inferno tem que se calar? O Deus que eu e você serve, ele é aquele que dá uma ordem e tudo lhe obedece. O Deus que eu e você serve é aquele que andou por cima do mar. O Deus que eu e você serve é aquele que se faz presente aqui neste lugar, nesta noite. E quem sentar o céu dele, quem sentar o céu dele, levanta a mão pro céu e dá um brado de coração. Diz o texto que após Jesus acalmar a tempestade, aqui vai começar agora a chegada de Jesus na terra de Gadara, aonde nós abrimos aqui no capítulo 5 de Marcos. Diz o texto que Jesus chega na terra de Gadara. Qual é o nome da terra? Gadara. Qual é o nome da terra? Gadara. E diz o texto que Jesus chega na terra de Gadara. E quando Jesus chega na terra de Gadara, um homem endemoniado, este homem ele vinha dos sepulcros e ele veio correndo até Jesus. A história desse endemoniado, meus irmãos, é tão triste que tentavam lhe prender, mas não via solução, porque as cadeias ele quebrava com as próprias mãos. Então, ou seja, o povo já não estava mais vendo jeito para aquele endemoniado. Deixa eu falar uma coisa aqui. Quando as pessoas olharem para você dizendo que não vai ter mais jeito, aí Jesus ele vai chegar na sua vida. Quando as pessoas disserem assim, ó, para você tá acabado, aí papai ele vai chegar e vai estacionar o barco. Quando alguém olhar para você e dizer, você é um perdido, aí o grandão da Galileia vai chegar lá e vai dizer assim, para vocês é perdido, mas para mim é mais escolhido. Alguém pode tentar te humilhar, pode tentar te pisar, pode dizer que para você não tem mais jeito, mas quando a glória do grandão da Galileia passar, aqueles que te zombavam vai ter que ver a presença do grandão da Galileia em você. E diz o texto, vou encerrar agora. Diz o texto, quando Jesus chega naquela terra, o endemoniado ele vem correndo até Jesus. E quando ele chega perante Jesus, diz o texto que o demônio se prostra diante de Jesus e começa a adorar a Jesus. Varão, eu vou falar isso aqui. Quando o meu teu Jesus chega, até Satanás se prostra diante dele e adora ele. Quando o meu teu Jesus chega, até os demônios têm que obedecer. Pastor Felipe, eu vou falar. Tem gente que anda fazendo uma cruzinha assim, ó, todo dia de manhã. Tem gente que anda usando um colazinho no pescoço, achando que quem te protege, que te guarda, é o colazinho que você usa, é a cruzinha que tem gente que faz toda manhã. Tem gente que acha que a Ave Maria te livra, mas deixa eu dar um recado pra você. O maior não é quem está embaixo. Quem livra esta igreja é aquele que está sentado sobre o alto e sublime trono. Quem livra esta igreja é aquele que Satanás se prostra diante dele. Quem livra esta igreja não é Maria, não é Satanás. Quem livra esta igreja é a glória do grandão da Galileia. Diz o texto que quando Jesus chega, os demônios se prostram dele e começam a adorar a Jesus. E quando eles começam a adorar a Jesus, Jesus dá uma ordem dizendo, espíritos imundos, saia deste homem agora. Aí diz o texto que os demônios olham assim para Jesus e dizem assim, Senhor, não nos mande para aquele lugar de tormento, deixe que entramos nos porcos. Ou seja, eu vou falar isso aqui, até os demônios têm que pedir permissão ao meu e o teu Jesus. Varão, eu vou falar isso aqui. Tem gente que anda tendo medo de quem está embaixo, mas eu vou falar. Aquele que está embaixo, ele pede permissão ao grandão da Galileia para tocar na minha e na tua vida. Oh, glória! Diz o texto no livro de João, capítulo 1, que Satanás foi no céu e falou
Jó você não vai tirar. Ou seja, Satanás tem que pedir a papai para tocar nesta igreja. Aí Satanás faz o quê? Leva tudo de Jó. Satanás leva os animais de Jó. Satanás leva os filhos de Jó. Satanás leva os bens de Jó. E tudo isso em apenas um dia. De um homem tão rico que era Jó, só lhe restou apenas um cadinho de telha para coçar suas feridas. Aí vem sua mulher, a mulher de Jó, enviada a visitar a parte de Satanás, e disse assim: Jó, tu tá vendo que teu Deus te abandonou, Jó? Amaldiçoa teu Deus e morre, Jó. Eu vou falar isso aqui, pastor. Aí Jó olha pra ela assim: mulher, tu fala como a louca. O grandão da Galileia me deu e ele mesmo tomou. Eu vou adorar ele até o final da minha vida. Porque do jeito que eu adoro ele bem, eu também sei adorar mal. Do jeito que eu adoro a força, eu também adoro a prova. E cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Só quem é adorador, levanta a mão e dá uma. Diz o texto, no capítulo 42, o Jó continua fiel ao Senhor. Jó começa a dizer: bem sei eu que tudo tu podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aí diz o texto no versículo 10, que o Senhor virou o cativeiro de Jó, enquanto ele orava com seus amigos. Varão, eu vou falar isso aqui. Enquanto eu e você está passando pela prova, se eu e você começar a adorar, o grandão da galera, ele visita teus inimigos. O grandão da galera se levanta por você. Quando aí você passa na prova e começa a adorar, a presença de papai chega lá e mostra pro inimigo que é como esta não. Estou encerrando agora. Diz o texto que Deus vira o cativeiro de Jó. Ou seja, Deus dá a Jó tudo que ele tinha em dobro. Ou seja, Jó ganha tudo em dobro. Aqueles que zombavam de Jó, enquanto Jó estava na prova, viram o Jó nadando na beça. Agora, sabe por que Jó nadou na beça? Eu vou falar. Jó nadou na beça porque Jó na prova, Jó não olhou para trás. Jó nadou na beça porque na prova Jó não murmurou. Não, Jó nadou na beça, sabe por quê? Porque aquele que lhe deu e que tirou era tão poderoso para lhe dar tudo de volta. Jó decidiu adorar. Jó disse assim: olha, eu só tenho um caquinho de telha para você, minha ferida, mas ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Eu vou falar isso aqui. Tem gente que adora papai, mas é só na bênção. Porque quando o papai mora na prova, quando o papai coloca no estreito, sabe por que papai coloca no estreito? Não é pra matar não, é pra fazer você crescer. Papai coloca você no estreito, não é pra te matar não, é pra dizer assim: ó, você passa pelo estreito, mas você não passa só, a minha presença passa com você. Você passa no estreito, mas eu te boto no estreito para te mostrar que sou com você. Então quando você começar a adorar e clamar, papai ele mostra que não tem prova, que não possa impedir o trabalho dele na vida dessa igreja. Vou encerrar porque a hora já vai. Aí diz o texto que Jesus dá uma ordem para os gêmeos dizendo: vamos os porcos. Aí diz o texto que os demônios saíram daquele rapaz e entraram de uma manada de porcos. E no que eles entraram naqueles porcos, diz o texto que os porcos se jogaram no mar e se
se matar. Aí diz o texto que as pessoas de Gadara começaram a culpar Jesus. Aí disseram assim: esse Jesus, vê o que foi que ele fez com a gente aqui. Matou nossos animais tudinho. Expulsa esse Nazareno daqui. Aí o povo de Gadara começaram a expulsar Jesus. Aí eles expulsaram Jesus e seus discípulos. Aí o rapaz que era endemoniado, eu vou falar. O rapaz que era endemoniado chega assim até Jesus e diz assim: mestre, deixa eu te seguir, porque o Senhor me libertou. Essa gente, mestre, não está dizendo coisa com coisa, mas eu sei que o Senhor me tirou. Deixa eu te seguir, papai. Aí Jesus olha para eles assim: volte para o seu povo e conte a eles o que o papai fez por você. Ou seja, naquela hora o gadareno, que havia uma legião de demônio dele, se tornou missionário da palavra do Senhor. Falou: eu vou falar. Quando alguém pensar que você é um derrotado, que você é um fracassado, que de você não tem mais nada, que você já era, aí o papai vai virar o quadro. Papai vai chegar na terra do Gadara e ele vai pegar você e vai te levantar, vai te libertar e vai mostrar pra quem te humilhar que a presença dele é com você. Eu encerro dizendo para eles: não duvide que podemos aprender com essa passagem aqui. O meu e o teu Jesus, ele é soberano. E ele tem poder, pastor Cícero, sobre as trevas. Ele tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Então eu quero que você aprenda essa passagem aqui. Ao invés de murmurar, primeiro vai adorar. Amém? Que Deus abençoe.